Está tentando começar. Obrigado, professor. Nada. Sim, então, como eu estava dizendo, então, a ideia hoje é falar mais ou menos das descobertas do século XVII, século XVII não, século XVIII, e uma pequena parte do começo do século XIX, e no próximo encontro, a gente falaria do século XIX e o século XX. Né? Claro, as equações de Marx foram completamente estabelecidas antes da virada do século XIX para o século XX, mas grandes descobertas feitas na primeira metade do século passado, século XX, têm implicação sobre o nosso conhecimento do que é o eletromagnetismo, o que é o elétron. Então, sabia-se da existência de cargas, depois associou-se essas cargas aos elétrons, ao movimento de elétrons, e eventualmente pode ter movimento de buracos, etc. A gente vai falar um pouquinho na próxima aula. Beleza? Muito bem, deixa eu colocar aqui, preparei aqui uma transparência. Deixa eu ver aqui. Uma janela, deixa eu ver aqui se eu acho. Para a gente ficar concentrado numa janela. Compartilhar. Tá bom aí? Tá sim, professor. Tá ok, professor. Beleza. Então, vamos lá. Então, a ideia é essa, né? Vamos falar um pouco da evolução histórica do eletromagnetismo. E antes, pessoal, eu acho que é interessante a gente tentar contextualizar essas ideias do eletromagnetismo dentro de uma ideia mais geral, que é exatamente a física clássica. Então, o que a gente chama de física clássica compreende essas três grandes áreas: a mecânica, a termodinâmica e o eletromagnetismo. E a mecânica, ela foi estabelecida de uma forma definitiva no final do século XVI e durante o século XVII, né, pelos trabalhos, isso aí vocês sabem muito bem, vocês dão aula disso, de Kepler, de Copérnico, Galileu, Newton, né? E no século XVII, em particular, que o pessoal chama de século dos gênios, onde teve a contribuição de várias pessoas realmente fabulosas, como Pascal, Boyle, Wallace, que era contemporâneo do Newton, Torricelli, Leibniz, que também descobriu o cálculo, né, juntamente com Newton, de uma forma independente, Descartes, Homer, Halley, que sacou que o cometa que eles viram anteriormente era um que se repetia a cada 70 e... quantos anos, meu Deus? 76, eu acho, 76 anos. O Hooke e o Newton. Né? E é legal que essa história, desenvolvimento dessas ideias que marcam, a gente poderia dizer, o primeiro pilar da física clássica, a mecânica, ela é feita por esse pessoal, e esse pessoal, apesar de a gente considerá-los geniais, a gente sempre tem que levar em consideração que são pessoas com as suas ambições, com as suas esperanças, as suas idiosincrasias, e com seus defeitos, né?
Então, é claro, a gente vai ver que no eletromagnetismo o pessoal era mais colaborativo, mas na construção da mecânica teve muita, como é que eu diria, muitos episódios tristes, né, lamentáveis, né? Por exemplo, o Newton, depois que o Robert Hooke morreu, o Newton, que na época era o presidente da Royal Society, ele mandou destruir todos os escritos do Hooke, queimou todos os quadros, né? Então só existe um quadro, uma pintura do Hooke, porque escapou por milagre, né? Vocês devem saber dessa história. Porque o Newton mandou destruir tudo, porque ele tinha ódio do Hooke. Sendo que o Hooke foi um cara também genial, né? Só não tinha tanta matemática quanto o Newton, mas ele foi o cara que sacou que a gravidade, a força da gravidade, deveria ser da forma 1 sobre R2. E ele passou essa informação para o Newton. Aí, quando o Newton publicou, aí o problema surgiu aí. O Hooke disse que ele roubou a ideia dele e tal. Então, foi uma confusão. Mas o legal é esse 1 sobre R2, é que no eletromagnetismo isso aí também vai aparecer, né? A gente vai ver que tem forças dessa mesma, que variam da forma 1 sobre R2. Né? E a mecânica, após a construção desse pessoal, ela mostrou-se realmente como uma ferramenta de previsão dos fenômenos físicos fabulosos. Uma ferramenta fabulosa. E aí depois teve os trabalhos, né, de Laplace, Legendre, esse pessoal. E um dos pontos altos foi a descoberta do planeta Netuno, apenas percebendo pequenas perturbações na órbita do planeta Urano. Né? Foi feito por um astrônomo chamado Leverrier, um astrônomo francês. Né? Quer dizer, astrônomo, matemático, físico. Naquela época não tinha muito essa distinção, não. Né? Um cientista francês. Então, isso mostra o poder de previsão da mecânica clássica. E aí foram desenvolvidas várias metodologias, como métodos aproximativos. Vocês sabem que para a gente resolver o problema dos três corpos interagindo através da força gravitacional, eu não consigo uma solução exata, eu tenho que procurar uma solução aproximada, a não ser que seja um caso muito particular, que está até no livro aquele livro do ensino médio, velho que só, que eu estudei por ele, é o Ramalho. Eu acho que é o Ramalho. Tem um problema que tem três astros. Fundamentos da física, né? Ramalho e eu acho que é isso aí. Aí tem um problema de gravitação, que são 3 astros que estão a 120 graus um dos outros, eles girando em torno de um ponto comum, obviamente, e com a mesma massa. Então, isso é um caso ultra mega particular. Não sei nem se existe no universo um negócio desse, né? Mas, fora esses casos muito particulares, se você for para resolver o problema de 3 corpos, você vai ter que fazer de uma forma aproximada. Então, mas o pessoal desenvolveu, no século XVII, uma metodologia muito, muito interessante para resolver esse problema. Esse problema, né, com 3 corpos, com 4, etc. E no século XVIII, principalmente, que é o século no qual as grandes descobertas do eletromagnetismo, as primeiras grandes descobertas do eletromagnetismo são feitas, concomitantemente, são feitas também grandes descobertas na termodinâmica.
Então, vocês certamente sabem dos trabalhos nos séculos 18 e 19, na verdade, né? Então, os trabalhos mais concentrados no século XIX, o estabelecimento das grandes ideias, né? Mas aí várias pessoas deram contribuição, como Lázaro Carnot, Sadi Carnot. E é legal, pessoal, que em relação à termodinâmica, as brigas eram mais intensas, mais ferrenhas do que as da mecânica, né? A mecânica ficou mais ou menos restrita, principalmente ao Hooke e o Newton, mas aqui não, na termodinâmica, vocês devem saber de vários casos, por exemplo, o Robert Mayer, acho que é o nome dele, é um cara, agora não sei se é da Inglaterra ou da França, não lembro muito bem, mas esse cara fez algumas descobertas, só que coincidiram com a publicação também não é o nome do cara, meu Deus, pelo Joule, eu acho que foi o Joule. O Joule também fez algumas descobertas, esse cara tinha feito, e o cara ficou louco, né? Literalmente, o Mayer. E antes ele tinha escrito um artigo para uma revista importante, só que o editor estava relacionado com conservação de energia e tal, o editor pensava que era um louco que tinha escrito. Na verdade, era um cara até razoável, era um médico, né? Mas só que ainda não estava louco, não. Mas depois, quando ele viu que os louros da descoberta foram para outra pessoa, que eu acho que foi o Joule, aí ele ficou tão doido que ele pulou lá num prédio. E praticamente dessa queda ele morreu. O Sadi Carnot, da máquina térmica, do rendimento da máquina térmica, também ele terminou num hospício. Outro que deu grandes contribuições, Boltzmann. Boltzmann se suicidou. E aí vai, né? Então, quer dizer, a termodinâmica foram várias descobertas, mas, de certa forma, muito, muito conturbadas. Muito bem, mas isso aqui é só para mostrar que a mecânica foi feita inicialmente, depois a termodinâmica, mais ou menos simultaneamente com o eletromagnetismo, e o eletromagnetismo teve as suas principais contribuições entre os séculos 18 e 19. Então, vamos aqui discutir um pouquinho. Então, na verdade, as primeiras observações sobre fenômenos relacionados com o eletromagnetismo datam da Grécia Antiga. Então, existem várias observações, vários relatos de várias pessoas, mas um dos principais é do Tales de Mileto, que ele mostrou que existia, algumas pedras tinham esse fenômeno que ele chamava de magnetismo, ou seja, elas poderiam atrair o ferro, ou materiais ferrosos. E o nome, a principal corrente para justificar o nome magnetismo vem exatamente da região no qual isso aí foi descoberto. Isso aí você deve saber muito bem. Aí no século VI, o pessoal começou a utilizar o magnetismo para produzir bússolas, principalmente por parte dos chineses. Então, os chineses, eles estavam completamente separados dos europeus, mas eles tinham muitos avanços na ciência. E um deles é exatamente isso, né? Eles viram que essa bússola rudimentar, a ponta dessa colher apontava uma direção que é
que hoje a gente diz que é o norte magnético, né, que não coincide exatamente com o norte da bola, da esfera, que é o nosso planeta, né? Mas eles tiveram muitas contribuições, tanto na ciência quanto na tecnologia, na navegação. Então, os caras muito danados.